direita é essa. A gente tem um ex-presidente que está preso por nada, tá ligado? A gente tem 1.500 pessoas presas num julgamento muito doido e os deputados... Aí você vai perguntar para um deputado federal, para um senador, o que ele está fazendo, ele saca o celular para você e diz assim, calma aí que eu vou resolver seu problema. Absurdo, em letras garrafais, no Twitter. Aí ele fala, absurdo, libertem o presidente Bolsonaro, liberdade já. Aí você fala, caralho, mano, se num bagulho que nem esse, que é um dos seus, você só tá fazendo isso, como é que vai ser quando você for cobrar as outras coisas? Entendeu? E aí, Mas a emoção não deixa você... Eu enxergo isso, de novo, eu sou um empreendedor. Eu enxergo sem o filtro da emoção. Da esperança. Se você enxerga com o filtro da emoção, da esperança, você vai falar, porra, negão, o cara tá tentando. Ô, irmão, ele ganha 45 mil reais, ele tem o direito a um monte de assessor, ele ganha auxílio terno, ele ganha auxílio gasolina, ele ganha um segurança, ele ganha um carro, e às vezes blindado, se ele conseguir convencer de que tem pessoas ameaçando ele na internet. Ele consegue um carro blindado, ele consegue um monte de coisa, ele tem o melhor plano de saúde que existe. Esse cara não sabe o que é ficar fazendo conta para comer uma coxinha e uma coca. Nem na COP30 ele passaria perrengue. E você tá falando para mim que tá da hora o cara fazer um tweet com 1.500 pessoas presas? Tá ligado? Então, tipo assim, eu fico meio puto com isso, porque eu vejo que o povo tá muito emocionado. Como que você viu a evolução da mídia nesses 6 anos? Porque eu acho assim, teve um momento que a Globo era isenta, né, até um certo ponto. De repente virou Globo lixo. De repente, Lula você não deve mais nada. De repente estamos nessa nova configuração, né? Que a gente está aguardando aí julgamentos, aguardando posicionamentos da... Eu sou um tremendo crítico da Globo, mas eu acho que nesse ponto não é a Globo, é todo... o jornalismo brasileiro. Todo o jornalismo brasileiro. Eu também acho que tem uma parte. Porque assim, ó, teve uma época em que a TV sempre ganhou dinheiro do Estado, o que pra mim é um absurdo, entendeu? Ah, negão, o governo não paga a Globo. Sim, tudo questão de semântica, né? O governo vai lá e faz um comercial com a Globo. Eu entendo esse argumento se for antes de 2005. Porque aí você podia alegar assim, pô, mas não tinha uma internet pra todo mundo. Aí, beleza, ok. Na minha opinião, o governo deveria ter uma TV estatal, entendeu? Ele já tem, mas o que eu quero dizer é assim, ó, naquela TV estatal do governo vai estar o que o governo está fazendo, entendeu? E pega em todos os lugares. Exatamente. Deveria ser o básico. Mas aí, como a gente tem internet hoje, eu acho um absurdo qualquer rede receber. Mas, de novo, a emoção que o brasileiro faz ele xingar a Globo, mas achar a Record da hora. Porque a Record falou aquilo parecido com o que ele estava falando. Mas aí ele passa o pano quando a Record passar o pano também pro governo, mas naquela outra... Então virou uma coisa tipo... Essa TV né? Virou uma discussão do... Mas assim, pra mim, o problema não é nem o Estado quando ele faz algo que não necessariamente é eficiente. Porque aí poderia ser melhor, mas dada a realidade que a gente tem no Brasil... estão fazendo algo ainda. É uma maluquice, mas de alguma forma saiu. Sim. O que me deixa puto é quando o Estado não precisa fazer nada e vai lá e fode os caras ainda. Então, por exemplo, o cara foi lá, fez o poço, vem o Estado e quer taxar a água. Agora até o sol, dependendo do estado. Eu já vi que tinha uns projetos que o cara tem energia solar e o cara tá querendo... O cara pegou, sei lá, teve discussão por causa de política, né, do Elon Musk... cancelar o Starlink, que tava levando a internet no meio da Amazônia, que nada chegava. Então, assim, não basta você não ajudar, você ainda quer fuder e impedir os caras. Mas aí é que tá o... Por isso que quando eu falo assim, às vezes eu tenho que deixar claro que eu não sou um anarcocapitalista. O meu pensamento é, gente, vamos parar de olhar com emoção, porque quando você para de olhar... Eles não trabalham com emoção. Total. Lá em Brasília ninguém trabalha com emoção. Aqui na Lesp ninguém trabalha com emoção. Na Câmara dos Vereadores ninguém trabalha com emoção. Eles são bem práticos. Por isso que aqui fora, às vezes, você vai ver o político que você votou, que ele se vendeu como o direito, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E aí, de repente, você vê uma cena dele sentado, conversando com o cara de esquerda. Você fica tipo, caramba, como assim? Você tá falando com esse cara? Aí você fala, irmão, tá certo. Tem que falar. Ele tem que falar. Deveria ser assim. Não quer dizer que ele tá... Você tem que ter medo quando ele tiver, tipo, recebendo o cara na madruga. E o Metrópolis pegar, tá ligado? Isso aí é outros 500. Mas assim, se ele tá num local público, na frente de todo mundo, conversando com aquele cara ali, ele tem que estar.
essa é a parte ruim da política. Foi isso que me afastou de querer fazer alguma coisa na política. Primeiro que eu percebi que não se faz nada. Tá ligado? Primeiro que eu percebi que é tipo... Você já entra devendo e vai pagar pra sair. Eu sou muito mais um ator político fora da política do que dentro dela. Sim. Entendeu? Eu sinto que eu faço mais. Lá eu só seria o cara que recebe muito e faz pouco. E se você tem consciência, isso vai ser horrível. Vai ser horrível você tirar lá 40 pau, mano, do povão com supers... não é só os 40. Antes fosse os 40, né? Então, não é só os 40. Quando você 40. põe na conta, dá quase 100 mil, velho. Dá mais. De tudo que você entendeu? Porque assim, isso você tá falando só ainda da gestão. Sim. Aí o cara ainda manda uma emenda de 5 milhões pra uma estrada que não dá lugar nenhum para lugar nenhum. Exato, entendeu? Então, tipo assim, isso me fez... Quando você entra mesmo assim, que você começa a conhecer as pessoas, começa a conversar com outras pessoas... Pô, vou te falar, mano, é 8 ou 80. Ou você entra de cabeça, ou você se afasta, que foi o meu caso. E aí você começou a sair. Comecei a sair. Sair e se tornar um... Sair e falar assim... Sair no sentido, eu não vou pra política, mas vou continuar comentando. Mas eu sou um ator político. Entendi. Muito forte. Tipo assim, de eu ver um problema e mandar pro assessor. Hoje mesmo eu tava conversando com uma sobre determinada coisa, tá ligado? Falando, ó, eu vi um problema nisso aqui, ó. Mas, tipo assim, não falo nem no meu canal. Entendi. Porque eu acho que, tipo assim, quando você fala, é igual quando você doa e faz um vídeo. Você não tava afim de doar. Você tava afim de fazer um vídeo. Sim. A maior decisão da vida. Entendeu? Só faz e pronto, mano. Tá isso, também acho isso. Vejo uma parada errada, dou um salve. Vejo outra, dou um salve. Tipo, a internet me levou a caminhos que fez eu ficar conhecido e minha opinião ser respeitada. Às vezes é de lá pra cá. Às vezes o cara manda mensagem perguntando pra mim, entendeu? E no meu caso, eu ainda tenho contato de assessor, tanto horário quanto anti-horário. E político horário ou anti-horário. Não quero saber, mano, quem é. Eu quero que o cara resolva. E quero deixar muito claro que eu não quero crédito. Total. Porque se você deixa o crédito, daqui a pouco o cara te liga pedindo um favor. Então não é um favor. Dê um salve. Entendeu? Então eu não quero crédito. Ah, mas mas foi você. Não. Bota no teu nome aí. Como que você viu a cena da internet acontecendo? Então, assim... nos últimos 6 anos, além um outro fenômeno na política foi também os podcasts, né? Sim. Então, não foi nem só no Flow, mas Bolsonaro foi em diversos podcasts. Assim, eu como sou antigo de internet, eu não costumo nem olhar para o que a gente está fazendo aqui como um podcast. Eu penso mais como um videocast. Total. Porque eu sou do tempo em que podcast era o seguinte, você baixava... Tá ligado? Na sua internet de escada lá a noite inteira pra ouvir de manhã lavando louça. Tá ligado? Então eu sou desse tempo. Então, tanto que quando eu vi o primeiro que eu vi assim de vídeo foi o Flow. Mas quando você pra olhar o Flow, você vê que o Pânico já fazia isso. Né? Já. Quando tu teve a ideia de falar assim, ó, isso daí que vocês estão fazendo eu vou filmar. Entendeu? Eu acho que a grande diferença foi algum criador de conteúdo, no caso foi o Flow, né? De falar assim, cara, a gente vai fazer isso e isso. Sim. Porque, e aí entrando em alguns pontos, por que as coisas dão certo, né? Em geral, a primeira coisa para dar certo, você tem que mergulhar 100%. Fazer o que você gosta de verdade e mergulhar 100%. Uma das duas não aconteceu, não vai dar certo. Então... Quando a pessoa, por exemplo, eu vi muitos podcasts nascerem e desnascerem, né? Acabarem. Quando o host lidava com um podcast como eu sou host, e não eu faço parte de uma comunidade, eu represento a comunidade através de conversas no meu podcast, não vai dar certo. Não vai. Porque a pessoa chega meia hora antes para fazer uma conversa, gravou, pode dar muita audiência. Mas o elo que mantém aquilo de pé, que é o time trabalhando junto, pensando na próxima agenda, não existe, né? Então... Aí é quando o cara se comporta como um apresentador de TV. Isso. Assim, pode ser que o apresentador de TV faça exatamente o que você está falando. Mas a visão que a gente tem é o quê? Eu chego, gravo e eu vou embora. A equipe que se vire com tudo. Se você se comportar assim, não vai dar certo. E, em geral, os casos de quem não se comporta assim dão mais certo do que quem se comporta assim. Sim. Tanto que quando o cara gosta, o cara tem tesão, pode ver o Bonner. Você acha que precisa já de dinheiro? Exatamente. 10 anos? Não, pô. É o tesão que o cara tem de fazer. Ele tá no melhor time. A Fátima, da onde outro ele pode exemplo. estar. A Fátima, ela podia muito bem ter acabado com o Jornal Nacional e falar, chega.
Mas aí, como que você viu esse movimento dessas criações de podcast? Isso te inspirou de algumas formas. Mas quando eu olho, por exemplo, para você hoje, né? Eu até falo bastante da evolução dos CPFs por trás da criação de conteúdo. Você tem uma noção da política muito maior. Você tem uma noção da criação de conteúdo muito maior. Então, acho que você consegue se colocar na sua zona de conforto produtivo. Sim. Então, em alguns lugares, você é o tal eu tô aqui para ajudar, então eu sou claramente um parceiro, mas eu não tenho responsabilidade, eu vou chegar e contribuir. Tem outros lugares que você puxa um pouquinho mais essa frente, e isso é um equilíbrio, né? Como que você divide esses pratos, né, na sua criação de conteúdo maior? Cara, eu né? vou te falar... Participar de Redcast, de programas e de outras coisas. Hoje eu participo do Redcast e do TubaCast. Eu faço 2 hoje. Sim. No Redcast, normalmente o Redcast é mais parecido com o que eu faço no Resenha de Pai e Filho. Eu tô lá como convidado. Entendeu? Então eu faço parte da bancada ali, levanto bola e corto de vez em quando. Já no TubaCast eu entro como apresentador. Legal. Entendeu? No Tuba eu já entro como apresentador e tal, tanto que eu tinha parado de fazer esse tipo de coisa, tava mais fazendo só no meu mesmo. Eu agradeço o Junior Masters, que pra mim hoje é o que mais tá voando em coisa de podcast, assim, porque é legal você ver... Eu comentei sobre isso ontem no Resenha de Pai e Filho. Essa coisa da internet te apresenta pessoas assim que, cara, você nunca pensou um dia que você fosse sentar, entendeu? Eu já fiz bate-papo com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Tipo, esse maluco é tataraneto da Princesa Isabel. Tem noção do peso que é esse cara, tá ligado? E não precisou ser no estúdio da Globo? Não, foi no meu lá, no Ferro Velho. Na época que ainda tinha caçamba. Tá ligado? Foi na época que tinha caçamba. Total. Então, tipo assim... eu fiquei um tempo assim, meio tipo, caramba, eu tô empapuçado disso aí. E aí aí nasce o Resenha de Pai e Filho, e o programa que eu faço com a minha esposa começa a render pra caramba. E aí eu entro naquela fase em que eu acho que é perigosa, porque você fica muito feliz, mas o dinheiro não vai tão alto. Mas é muito prazeroso aquilo que você tá fazendo. É muito prazerosa a minha live, é muito prazerosa a minha resenha com os meus filhos, e é muito prazeroso eu participar de vez em quando lá do Redcast, entendeu? Aí, cada vez que eu ia no Redcast, eu tava vendo a subida do Júnior. E prestando atenção no Júnior. Porque, assim, uma coisa é eu conversar com um cara que ele é herdeiro, entendeu? A família dele vem de maior grana, e aí quando você senta pra conversar com ele diz assim, mano, eu tenho os planos de daqui 2 anos eu tá fazendo tal coisa, para daqui 5 eu tá fazendo tal coisa. E você vê que ele vai chegar porque, tipo assim, ele já veio tranquilo. Tá ligado? O carro que ele já tá andando a milhão. O carro do Júnior, não. O Júnior até outro dia tava andando a pé, daqui a pouco ele tava correndo, comprou um tênis melhor, correu melhor, daqui a pouco ele comprou um carro e tal. E o podcast dele tá subindo. E quando você vê o Júnior falando, aí você fala, peraí, irmão, eu acho que eu tô estagnado aqui. Sim. Tá ligado? Aí eu comecei a pensar isso, mano. Aí foi nessa que eu decidi trocar de estúdio. Foi nessa que eu decidi aceitar o desafio de apresentar de novo, de ser o cara que apresenta, que faz as perguntas e tal, lá no Tuba. Então, por causa do Júnior. Então, tipo assim, quando eu olho pra cena do podcast hoje, que lá no passado eu vi o Jovem Nerd fazendo e falava, caramba, isso deve ser muito foda fazer isso, velho. Mó difícil, porque o Jovem Nerd era o meu programa do final de semana, entendeu? Tipo, só que era só áudio, né, pessoal? Aí entra o Igor e o Monark. O Igor e o Monark foi o seguinte, quando eu olhava o Jovem Nerd, eu falava, mano, eu não conseguiria fazer isso. Aí, antes de entrar o Igor e o Monark, eu fui uma vez na Leda Nagli. Tá ligado? Só que a Leda Nagli, monstrona, mano. Uma aura de eu sou foda no jornalismo. Ela sentou comigo assim, eu falei, caramba, Leda. Depois que acabou o entrevista, eu falei, caramba, Leda, que legal isso aqui, né? Ela falou, por que você não faz isso daí também? Eu falei, mas aí a minha referência era quem? Leda Nagli, Jovem Nerd. Eu falei, não, Leda, não dá. Aí vem Igor e Monark. Quando o Igor e o Monark aparecem fazendo, eu falei, porra, mano, agora eu vi uns caras que é do meu tamanho fazendo. E aí foi quando eu começo a fazer. Aí só que eu começo na perua, eu já entrevistei deputado na perua. Aí depois quando eu comecei a olhar o Flow assim, então é só uma mesa, 2 microfones, da hora. Eu fui lá e construí o estúdio, fiz a mesa, microfone e tal. E aí começa a subida. Eu só dei essa estagnada quando eu falei, mano, o Resenha de Pai e Filho é legal demais de fazer, velho. E minha live com a minha mina também, eu dou risada todo dia, velho.
Só que assim, né, mano? Pra você subir mais, você tem que investir mais, você tem que preparar mais. A equipe correta. A equipe porque correta. assim, que dor que vai tirar, porque assim, tudo é grana, né? E aí quando você começa a ganhar, sei lá, você pega 1 milhão de views, 1 milhão de views pra quem tá assistindo é mais ou menos 5 mil reais. Dependendo aí do seu nicho, de onde você tá. Aí você fala, pô, beleza, agora que tem 5 mil, você tem que investir 5 mil. É isso aí. Pra subir. E aí vai. Ô, Júnior, só acho que vendeu muito barato pro Ryan, hein? O Ryan, até te avisei. Ele não vendeu barato, na verdade, o que aconteceu ali é porque ele ainda era. O Ryan pegou na semente. Aham, total. Ryan pegou na semente e não foi bem o Júnior, foi o. Pô, eu sempre esqueço o nome dele, mas a gente zoa chamando ele de Biluga. Foi o Biluga, tá ligado? Não, sim, e assim, eu acho que também tem coisas que eu sempre falo. Às vezes você fala assim, pô, mas eu vou dar 20% do meu negócio. Ou quanto quer que seja o porcento do negócio. Desde que você chegue lá sozinho, tá tudo bem você falar não pro cara. Tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que o estágio que hoje o Júnior atinge libera outras coisas que ele jamais teria. Mas o Júnior foi o seguinte, ó, eu fui no Júnior quando ele ainda era do estúdio alugado ainda. O Júnior alugava estúdio, ou seja, ele persistiu. Eu sempre fiquei impressionado com quem aluga estúdio. Eu também. Eu nunca aluguei estúdio, me ferrei pra comprar tudo, o câmera e tudo, microfone, rezando pra algum amigo tá indo pros Estados Unidos ou parente de quem já mora lá. Mas o Júnior alugava. Mas, tipo assim, o Júnior ele era mais nichado no segmento Red Pill. Total. Eu acho que eu fui uma das... Sem falsa modéstia, eu acho que eu fui uma dos primeiros convidados que foi lá que não era ligado ao ramo Red Pill. Entendeu? Então, tipo... E no dia que eu fui tinha ido umas 2, 3 vezes. E na primeira vez eu lembro que a gente terminou e ainda falei pra eles, caraca, a gente quase não falou de coisa de Red Pill, né? Porque o Redcast era muito focado no público Red Pill. E aí ele falou assim, mas com o tempo eu quero mudar, fazer outras coisas também, porque o papo fluiu bem pra caramba, tinha muito comentário positivo em cima disso. Mas ali eu já via, mano. Ali eu falava, mano, esse cara tem uma garra do caralho, velho, porque você alugar estúdio, vir lá de Guarulhos, atravessar até o centro de São Paulo. O Ryan, quando ele não entra só comprando a parte do Beluga. Não, o Ryan entra... O Ryan tem aquele jeito doidão dele lá, mas... Eu cheguei a conversar com a Gabi, com o Ryan, uma vez que a gente tava... O Ryan é foda, velho. Ele também entende a internet há bastante tempo, né? Exato. Existem suas polêmicas também, isso todo mundo tem, assim... Como eu sempre falo, assim... Eu divido as pessoas que eu ouvi falar pelos outros e por elas mesmas. Então eu sempre gosto de falar com elas mesmas pra entender... Óbvio que, pô, a gente conversa com tanta gente que alguém vai te enganar na sua cara e vai passar. Sim. Mas é diferente você trocar uma ideia eu acho que o Ryan não é só o dinheiro. Tipo assim, o dinheiro do Ryan não entrou só com os 50 conto do 50 ou 70, eu nunca lembro quanto foi o 50. valor. Mas, tipo assim, o Ryan entrou com... É como se o Ryan fosse um nitro. A expertise de cortes, de... Sim. E o Júnior, mano, ele é um trabalhador incansável, velho. Assim, todos nós que trabalhamos com isso somos, mas a gente não percebe. Por exemplo, hoje, ó, eu começo o meu dia, 6 horas da manhã eu subo um vídeo. E aí eu tô ao vivo nos comentários conversando com meus seguidores. 7 horas da manhã eu tô estudando. Eu tô estudando inglês. E agora eu tô gravando as minhas aulas de inglês. Sério? Pra mostrar pra galera. Porque eu tô de olho no CPM de $7,50 lá nos Estados Unidos. Começar a falar de política para brasileiros que estão na gringa, pode ser Não, um nicho... eu quero falar pra gringo mesmo. Quero fazer o que eu faço no Eu Sou Seu Pai falando em inglês. Legal. E aí, tipo assim, daqui a pouco eu tô indo lá pra área 51, que hoje eu tô treinando, agora eu tô treinando na área 51. Eu faço conteúdo indo, eu faço conteúdo lá, eu faço conteúdo voltando. Mas na minha cabeça eu não tô, tipo, nossa, eu tô trabalhando, eu preciso... Não, mano. Mas porque como o meu conteúdo é mais despojado, pra mim é tranquilão. Você tá gravando no dia a dia que você gosta de fazer, né? Exato. 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia eu tô gravando com o Kaique. Aí almoço da meio-dia às 2, das 2 às 4 eu faço a live com a minha esposa. Volto depois 7 horas pra fazer o resenha de pai e filho. Se você olhar de fora, você vai falar, caramba, o negão trabalha o dia inteiro. Mas pra mim, às vezes, é mais trampo ir, sei lá, no Tuba. Eu vejo como trampo, quando eu ia na Jovem Pan, eu via como trampo. Entendeu? Isso é a doideira do nosso trabalho. A gente tá sentindo um pouco isso aqui, assim. A gente também tá nesse momento de transformação, né? Você vê aqui a casa que a gente tá agora montando. E a ideia é que aqui no Critique também tenha outras coisas ao longo da semana, que é isso. Eu quero, à tarde, conversar com alguma coisa que está acontecendo. Sim. Então, acompanhar, por exemplo,
esses grandes eventos, tipo assim, o evento da Tesla, o evento da Apple, que é onde tem, né, onde dá para conversar um pouco sobre empreendedorismo, mundo e coisa do tipo. Mas, pô, muito interessante o movimento que você está fazendo, porque assim, com certeza, ainda mais numa época que talvez AI vai tentar pegar esses conteúdos de fora, Sim. quem tiver a realidade, né, falar com propriedade vai ser muito diferencial, pô. Eu, por exemplo, eu nunca trabalhei em Instagram e TikTok. Eu sempre fui do YouTube. Foi difícil para mim imaginar como você cria conteúdo de graça no Instagram. Como que você cria um conteúdo que some em 24 horas? Eu não fazia story. Entendeu? Então, eu não entendia. Eu entendia mais o Twitter. O Twitter eu conseguia entender e tal. E quando o Elon chega, a gente começa a monetizar. Eu ganho dinheiro também com minhas postagens no Twitter. Mas o Instagram era muito doido para mim, assim. Aí foi quando eu conversando com o Léo Sui, o Léo falou para mim, falou, negão, você tem que estar no Instagram, só que você tem que aprender a linguagem. Aí eu começo a fazer isso. Por isso que eu comecei a filmar essas coisas. Para mim foi um treinamento. Entendeu? Foi um treinamento, assim, eu começar a filmar meu dia a dia. Consegui falar em 1 minuto. Eu não conseguia falar em 1 minuto. Falei, mano, como é que alguém grava em 1 minuto? Quem que assiste alguém que só fala 1 minuto? Tá ligado? Tipo, pra mim era muito doido isso. Eu tenho essa impressão de, tipo assim, cara, como que eu posso agregar alguém pra vida de alguém? E eu vejo quem me segue e fala assim, cara, se eu for falar esse vídeo, não é pra isso, não é pra isso. Eu falo assim, não vou construir uma... Eu ainda não... A parte de Instagram, por exemplo, nunca quis mover, ainda, pelo menos. Acho que o meu Instagram é muito mais minha vida, assim, bem... É umas fotinhas que aparecem do meu cachorro, sabe? Coisa assim, que sei. é bem low profile. O meu eu já faço um dinheiro com ele, mas por causa da Growth. Porque como eu tenho o cupom... Total. E tipo assim, o bom da Growth é que a Growth te dá essa liberdade de não ser apenas conteúdo relacionado a treino. Porque, tipo assim, se eu fosse viver do meu conteúdo de treino, eu não sou personal, eu não posso falar, faça isso, faça aquilo. Eu sei porque eu devo fazer, porque eu treino desde os 15 anos. Mas eu não teria como trabalhar esse público, sabe? O meu público ele é diverso, sempre foi, desde o começo. Pô, e assim, dentro do que você gosta de fazer, chega a ser até um bom reconhecimento, né? Você, por exemplo, pô, você gosta de malhar já, malha desde os 15, aí tem um parceiro que vai pôr uma grana pra falar do que você gosta, pô, eu acho, na verdade, que antes de cair, né, os criadores de conteúdo que querem ser, vai cair os que estão fazendo coisas que não gostam. Sim, porque é muito maçante. Maçante. Eu já fiz coisas que eu não tava mais curtindo. Entendeu? Por exemplo, na Jovem Pan, por exemplo, eu fui sempre super bem tratado na Jovem Pan, demais mesmo. Mas fazer o programa de política já não dava mais tesão. Porque é muito a mesma coisa. É muito repetir a mesma coisa. É muito... E a TV, gente, ela não é que nem a internet, onde você pode sair daquele caminho. A TV te obriga a ficar naquele caminho. E muitas vezes te põe num personagem, né? Que, assim, te põe num personagem. Você pode não ser um personagem, mas vai ter um cara tão à esquerda que ele vai te instigar de um lado. E vai ter um tão à direita que vai te instigar de outro. Aí você fica meio, caramba, tô aqui... E aí desliga a câmera, tá todo mundo, vamos ali na Dirce. Entendeu?